1 Samuel, capítulo 16 e verso 10. O epígrafe dessa mensagem diz: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Amém? Quem achou? Glória a Jesus. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 16, verso 10 a seguir, que diz assim: Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram seus jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Diga comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Adore o Senhor com as palmas. Irmãos, quando eu olho para a vida de Davi, o projeto que Deus tinha na vida de Davi, que talvez Deus tenha na sua vida também, como Deus tem na minha, tem na vida de cada pessoa que está aqui. Não sabemos qual é o seu chamado, não sabemos qual é o projeto de Deus na sua vida, mas se o Senhor te escolheu, Ele tem um projeto na sua vida, como Deus tinha na vida de Davi, para fazê-lo rei sobre Israel. Por que Deus queria que Davi fosse rei sobre Israel? Porque ele era segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, o querer de Deus. O que faz nós perder de receber as bênçãos do Senhor, ou de Deus concluir o projeto dele na nossa vida, é nós deixarmos de obedecê-lo, deixarmos de seguir a sua vontade, de andar nos seus caminhos. O que faz Satanás roubar a nossa bênção é nós perdermos a crença no Senhor. Quando nós perdemos a crença, quando nós desistimos de acreditar naquilo que Deus falou na nossa vida que vai fazer, Satanás ele começa a ganhar campo na nossa vida. E os projetos de Deus eles continuam em pé, só não se realizam por nossa culpa, por falta de fé. Veja que quando Deus escolheu Saul para reinar sobre o povo de Israel, era um pedido do povo, porque a Bíblia diz que Israel via todas as outras nações sendo governadas por um rei. E eles sentiram também o desejo de ter um rei sobre eles. E Samuel ficou triste, porque Samuel era o juiz do povo de Israel. Além de ser profeta, ele era juiz. Ele que decidia as coisas na vida de cada um dos israelitas, da nação israelita. E quando Samuel ouviu isso, ele ficou triste, mas o Senhor falou com Samuel: olha, não fique triste, porque antes deles te aborrecer, eles aborreceram a mim primeiro. Mas eu vou dar para eles o que eles querem, um rei. Mas fala para eles que vai ser da forma que eu disser. Eles vão ter que pagar impostos, eles vão ter que dar os seus filhos para serem guerreiros nos exércitos, eles vão ter que devolver uma 10ª parte, uma certa quantia das suas lavouras para o rei. O povo queria e Deus fez.
Porque Deus, Ele ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso pedido, e quando nós insistimos demais, Deus faz. Talvez não é a vontade dele, mas Ele acaba fazendo. E aonde que às vezes nós pedimos coisas que não é da vontade de Deus, e acontece na nossa vida, e nós se arrependemos depois. E muitos de nós ainda culpamos Deus. Mas Deus, Ele avisou Israel, e Deus dá para eles um rei, segundo a vontade do povo, não segundo a vontade de Deus. E Saul, ele começa a ser rei sobre Israel, a governar o povo. Estava indo tudo bem enquanto ele estava ouvindo a voz de Deus. Mas a Bíblia diz que eles iriam enfrentar um exército adversário, e Samuel manda eles irem até algum lugar para oferecer sacrifício a Deus antes de entrar na guerra. E ali eles chegaram, e a Bíblia diz que Samuel demorou chegar naquele lugar, não chegou na hora que eles esperavam. E a Bíblia diz que Saul, ele fez uma loucura. Ele sacrificou no lugar do profeta, que era sacerdote, que era juiz, que cuidava do povo de Israel. Ele sacrificou, ele usou daquilo que não estava sob o seu comando. Ele usou daquilo que não estava sob a sua jurisdição. Ele faz o sacrifício a Deus, mas não era para ele fazer, era para ele esperar o profeta chegar e fazer. E a Bíblia diz que Deus rejeitou Saul para que não reinasse mais sobre o povo de Israel. Foi aonde que Deus envia Samuel até a casa de Jessé, o belemita. Ele disse: dos filhos de Jessé eu tenho provido de um rei, que é segundo a minha vontade, segundo o meu coração. O profeta, ele era temido pelo povo. O profeta, ele era temido até pelos anciãos de Israel. Ele disse: Senhor, mas se Saul saber ou chegar no conhecimento dele que eu estou indo lá para ungir outro rei para reinar sobre Israel, ele vai me matar. Aí Deus diz para Samuel: fala que você foi sacrificar ao Senhor. E a Bíblia diz aqui, irmãos, no capítulo 16, logo no começo do capítulo, que quando os anciãos viram Samuel chegando ali na região de Belém, eles já perguntaram para Samuel: a tua vida é de paz? Porque ele sabia que quando Deus, ele pedia, Deus fazia. Ele tinha contato com Deus, ele tinha intimidade com Deus. E ele disse: a minha vida é de paz, eu vou sacrificar ao Senhor. Vamos vocês também junto comigo. Só que ele não falou que ele ia ungir Davi como rei. E a Bíblia diz que quando ele chegou na casa de Jessé e falou para Jessé que veio sacrificar ao Senhor, e também ele queria ungir um dos filhos de Jessé como rei sobre Israel, ele mesmo, a Bíblia diz que o profeta mesmo olhou para o primeiro filho de Jessé, achou que era, porque era quase semelhante a Saul, porque tinha boa aparência, que tinha estatura, que tinha um bom parecer, que sobressaía ao filho menor. E primeiro passou Eliabe. E a Bíblia diz, e ele diz: certamente o Senhor, o seu ungido, certamente está perante mim, perante o Senhor, o seu ungido. Porque ele olhou para a aparência do homem. O ser humano, ele é tão falho que quando ele olha alguém, ele olha para a aparência. Por que ele olha para a aparência? Porque ele não vê o coração do homem. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Se o coração do homem é enganoso e engana até a própria pessoa, imagine os outros, né? Se não estiver na vontade de Deus, acaba fazendo loucura, como fez Saul. E logo veio outro. E quando o Senhor falou que não era Eliabe, veio Samar. E não era. Depois veio
outro filho de Jessé. E assim, por consequência, passaram os 7 filhos de Jessé diante de Samuel. E o Senhor falou para Samuel: nenhum desses eu escolhi para ser rei sobre Israel. Por quê, irmãos? Porque se o povo olhasse para a aparência do rei, eles não iam acreditar em Deus, eles iam acreditar no rei que estava reinando. Eles iam olhar para o rei e falar: não, esse é um homem de guerra, esse vai vencer a guerra por nós, esse vai lutar na frente, esse não vai temer o inimigo. Mas Deus falou, Deus queria que alguém fosse humilde, simples, pequeno, para Deus mostrar o poder. Assim como nós também. Tem pessoas que olham para você, tem pessoas que olham para mim, para nós, e não dá nada por nós. Mas eles não sabem o Deus que você tem. Eles não sabem o Deus que você serve, o Deus que você adora. Porque se eles soubessem, eles iam fazer que eles fizeram com Samuel: é divina a tua paz. Porque o Deus que nós cremos, o Deus que nós servimos, é o Deus que guerreia por nós as nossas guerras. É o Deus que vence as nossas lutas, as nossas causas. Depende da nossa crença, depende de nós acreditarmos e confiarmos no Senhor, como foi lido aqui na primeira parte. Salmo 125, que os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então a nossa confiança tem que estar somente no Senhor. Acreditar que quando o adversário vier, ele vai cair no nome de Jesus, no poder de Jesus, pelo sangue de Jesus, como diz a campanha aqui, o tema da campanha. E a Bíblia diz, irmãos, que passaram todos os filhos de Jessé diante dos olhos de Samuel, e Deus não escolheu nenhum deles, e Samuel até criou uma dúvida no coração. Será que é verdade que tem um filho de Jessé que vai ser o rei de Israel? Mas eu não estou vendo ele. E ele chega e pergunta para Jessé: tem mais algum jovem ou acabaram? Aí Jessé fala: ele lá no campo trabalhando. Porque Deus não escolhe ninguém desocupado, irmãos. Talvez você pense assim: mas eu já estou fazendo um serviço aqui, estou fazendo outro ali, tenho que fazer mais a obra de Deus ainda. Mas é tão cansativo chegar às 6h30 em casa, tomar um banho e sair correndo para a igreja. Deus não escolhe ninguém desocupado. A primeira vez que Davi ficou desocupado, ele pecou contra Deus. A Bíblia diz que ele estava ocioso, não tinha o que fazer, e ele peca contra Deus. Porque Deus escolhe alguém que esteja com alguma ocupação já, para que ele possa trabalhar mais na vida da pessoa. E Samuel manda buscar Davi, que estava lá no campo cuidando das ovelhas de seu pai. Obediente, temeroso ao seu pai, obediente às ordens de Deus, obediente à palavra de Deus. E quando ele chega diante de Samuel, o Senhor fala: aí está o meu escolhido. Talvez quando você entrou nesta noite aqui, o Senhor falou: aqui está o meu escolhido nesta noite, aonde eu vou usá-lo em muitos lugares, aonde eu vou levar para pegar a minha palavra em muitos lugares. Mas como eu coloquei esse tema, irmãos, a queda do gigante e os projetos de Deus na minha vida não é do dia para a noite ou da noite para o dia. Existe um processo. Davi, ele foi ungido ainda sendo muito jovem, sendo muito, talvez, inexperiente. Mas havia um processo da unção até a ocupação que Deus queria que ele fosse o rei de Israel. E às vezes nós recebemos alguma promessa do Senhor hoje e já queremos que se cumpra amanhã. Não é assim? Todos nós somos assim. Mas para tudo existe um processo. E se nós suportarmos o processo, nós chegaremos à nossa vitória. Aquilo que Deus prometeu. Eu sei que não é fácil, já passei por muitos processos. Mas eu posso dizer que quase todos eles já se cumpriram na minha vida. Porque Deus não falha, quando Deus fala, Ele cumpre.
A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que ele falou, ele faz. E de repente, Davi é ungido, ainda novo. Os seus irmãos com certeza já começaram a tirar sarro de Davi, porque ele foi ungido como rei de Israel, mas ainda continuou no campo, cuidando de ovelhas. Deus estava preparando ele para as batalhas. Deus estava preparando Davi para vencer as guerras, assim como Deus tem preparado você, assim como Deus tem preparado nós para enfrentar as batalhas de cada dia. E hoje, irmãos, a nossa batalha não é contra a carne, nem o sangue, não é humana. A nossa batalha é espiritual. E como nós venceremos? Com o joelho no chão e a obediência a Deus. Conhecendo a palavra de Deus e guardando ela no coração, como o próprio Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E Davi, ele foi crescendo, teve experiência lá no campo. Um certo dia Deus envia Davi, aliás, Jessé envia Davi para o campo de batalha, onde estavam seus irmãos ali, na guerra. Ele mandou Davi levar pão para eles, mandou levar queijo para eles, e quando ele chegou lá, ele ouviu que tinha um homem, um gigante, que confrontava o povo de Israel, que já estava há quase 40 dias confrontando o povo de Israel e pedindo alguém para lutar contra ele. E aqueles 3 que Samuel achava que ia ser rei, estavam com medo, estavam amedrontados, porque o gigante era guerreiro desde a sua juventude. Samuel, quando ouviu, aliás, Davi, quando ouviu que aquele gigante estava confrontando o povo de Israel, que estava blasfemando contra Deus, ele falou: ninguém vai confrontar o meu Deus. Ninguém vai falar essas coisas contra o meu Deus e ficar impune. Eu vou lutar contra ele. Eu vou lutar contra ele no nome do Senhor dos Exércitos. Quando nós colocamos, irmãos, o Senhor dos Exércitos na nossa frente, quando nós colocamos Jesus na nossa frente, nem o demônio resiste o poder de Jesus. Todos são submissos a ele. Todos são obrigados a obedecer, a ouvir a sua voz. E quando Davi se propôs a lutar contra o gigante, os seus irmãos já começaram a querer tirar ele. Quando nós, irmãos, recebemos a promessa do Senhor, quando nós estamos querendo lutar para nós vencermos, alguém vai chegar no nosso ouvido e dizer que nós não somos capazes. Que nós não somos capazes, que nós não iremos vencer. Satanás, ele vai talvez usar alguém da família para tentar tirar você do foco, mas não dê ouvido à voz de Satanás. Os irmãos de Davi queriam que ele voltasse lá para cuidar das ovelhas. Eles disseram: volta lá cuidar daquele pequeno rebanho que você cuida. Por que você deixou aquelas ovelhas no campo? Volta para lá. Não nos envergonhe. Davi, ele sabia em quem ele tinha crido, irmãos. Como nós também sabemos em quem nós temos crido. Se nós cremos no Deus que criou os céus e a terra, ninguém tem mais poder que ele. Ninguém pode vencer as nossas batalhas. Nós seremos vencedores no nome de Jesus. E a Bíblia diz que Davi falou para o rei que ele ia lutar contra o gigante. Quando todos os israelitas, os soldados de guerra, estavam com medo, um jovem ainda se dispôs a lutar contra o gigante, mas não pela força dele, pela força de Deus. Até Saul ficou com medo. Até Saul achou que ele não ia vencer a guerra. Mas ele sabia, irmãos. Ele disse para Saul: quando eu cuidava das ovelhas do meu pai ali no campo, veio um urso e veio também um leão e eu matei eles. E eu vou matar esse gigante também. Então Saul disse: então vá, que Deus seja contigo, que o Senhor seja contigo. E o Senhor é conosco, irmãos. O Senhor, ele tem todo o poder para vencer as guerras por nós.
Seja qual for a luta que você tem enfrentado, seja qual for o problema que você está enfrentando, saiba que o nosso Deus é poderoso, que Ele pode mudar a história, que Ele pode mudar as coisas. Tem pessoas que às vezes desanimam na primeira prova que enfrenta. Tem pessoas que já pensam em recuar na primeira batalha que está enfrentando. No primeiro leão que aparece, já quer voltar para trás. No primeiro urso que ele vê, ele já quer correr. Falta de crença. Falta de acreditar no Deus que você serve. Falta de acreditar no Deus que criou os céus e a terra. Ninguém pode mais do que Ele. Ele mesmo disse: quem é semelhante a mim? Que mede o céu a palmos, que coloca os oceanos na mão. Ninguém é como o nosso Deus. Não há Deus igual a Ele. E Davi coloca a armadura do rei, mas não consegue nem caminhar. Ele fala: eu não preciso disso, porque a minha armadura é Deus. O meu capacete é Jesus, o meu capacete é Deus. O meu escudo é Deus. E a Bíblia diz que ele pegou a sua funda, passou no ribeiro, pegou 5 pedras, colocou no seu alforje e foi para lutar contra o gigante. Irmãos, não importa a ferramenta que você tem, não importa o que Deus colocou na sua mão para você ir para a guerra, saiba que a guerra quem vence é Deus por nós. E são as próprias armas dos nossos inimigos é que eles serão mortos. São as próprias armas deles que farão com que eles venham perder a guerra. Davi, ele vai, o gigante olha para ele e fala assim: olha, eu sou um cachorro para você vir a mim com pau e pedras? Eu vou te matar e vou dar o teu corpo para as aves do céu. Davi, ele fala: você pode ter escudo, você pode ter armadura, você pode ter capacete, você pode ter o que você quiser, mas o meu Deus é maior. O meu Deus, ele vai te vencer, porque eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, porque eu vou contra você no nome do Deus que criou os céus e a terra, que te criou. E Davi, ele gira a sua funda e solta a pedra, e Deus faz um milagre, porque é Deus quem faz, irmãos, não é o homem. É Deus quem faz, não é o ser humano. O teu inimigo pode se levantar contra você, mas quem vai derrubar ele vai ser Deus, porque ele não pode prevalecer. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, e nós somos a igreja de Cristo. Como eu estava dizendo, para cada projeto existe um tempo, como disse o sábio Salomão, filho de Davi, capítulo 3 de Eclesiastes. Para tudo debaixo do céu existe um tempo determinado por Deus. E há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Então não adianta nós queremos acelerar o processo. Não adianta nós queremos acelerar as coisas, porque é Deus quem faz no tempo dele. E aqui, irmãos, eu posso dizer que o projeto de Deus se cumpriu na vida de Davi porque ele soube esperar o tempo. Ele soube ter paciência, como mesmo ele escreveu no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. No tempo certo, o Senhor vai se inclinar para você e vai ouvir o seu clamor. No tempo certo, o Senhor vai ouvir a sua oração, o seu clamor, e vai realizar o projeto na sua vida. Que diz o ditado popular: não coloque a carroça na frente dos bois. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir, deixa Deus fazer conforme a vontade dele, para que os projetos de Deus venham acontecer na nossa vida, para que o gigante venha cair por terra e os projetos de Deus venham acontecer na nossa vida. Talvez você pode pensar: mas está demorando muito, já tenho esperado tanto, já tenho orado tanto, já tenho buscado tanto e não aconteceu.
o segredo da nossa vitória é a paciência. O segredo da nossa vitória é a perseverança. Porque a Bíblia diz que a paciência, ela gera perseverança. E a perseverança, a esperança. E assim nós iremos caminhando em rumo à nossa bênção. Em rumo ao propósito de Deus na nossa vida. Assim nós estamos caminhando em rumo ao propósito que Deus criou para nós. E um dia vai acontecer. Talvez quando você menos esperar. Porque quando você coloca o foco em Deus, as coisas acontecem na nossa vida. As coisas acontecem na sua vida. Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Jesus estava falando sobre alimento. Jesus estava falando sobre vestimenta. E mais algumas coisas ali o Senhor Jesus estava falando para os discípulos. Ele disse: nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como os lírios dos vales, como as flores do campo. E vós sois mais preciosos do que os lírios dos campos. Os lírios dos vales, as flores dos campos. Vós sois mais preciosos. Os pássaros, eles não plantam, não semeiam, não colhem, e mesmo assim o Senhor não alimenta eles. Vós sois mais preciosos do que os pássaros. Agora pare e pense. Precisa nós se preocupar com alguma coisa? Primeira coisa é se preocupar com a adoração a Deus e buscar a Deus. E tem pessoas que acham, irmãos, que é só o crente que é abençoado. Tem pessoas católicas que têm mais fé do que os crentes. E é através da fé que nós recebemos a bênção. É através da fé que nós recebemos a vitória na nossa vida. Não estou falando de salvação. Estou falando de bênçãos, de vitórias, de conquistas. Se nós formos olharmos a fé das pessoas que passaram pela Bíblia, que tem histórias escritas, e nós tivermos ali 10% da fé deles, nós já somos vitoriosos. Porque a Bíblia diz que Abraão, ele venceu através da fé. E muitos outros, nós somos Deus. Hebreus capítulo 11 conta todos os profetas, patriarcas que usaram a fé. E é através da nossa fé que nós seremos vitoriosos. É através da nossa fé que nós recebemos a nossa bênção, a nossa paciência, a nossa perseverança e a nossa esperança e a nossa fé vai nos levar em lugar que nunca imaginou que nós chegaríamos. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa abençoar. Ficou esta palavra nesta noite.